Existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, em que 30% desses pacientes não atingem os 5 anos de idade. 75% delas atingem crianças e 80% têm origem genética. Algumas dessas doenças podem surgir a partir de uma infecção bacteriana, viral ou alérgica e também são proliferativas e degenerativas. Nesse segundo episódio, vamos conhecer a Valéria. Ela tem talassemia, uma doença hereditária que atinge o sangue. Eu me considero como se fosse um carro até, eu faço essa brincadeira, porque eu venho, abasteço e conforme vai passando os dias, eu vou consumindo sangue, o sangue vai morrendo, então chega um momento que eu preciso abastecer de novo. A talassemia, ela vem do mar Mediterrâneo, por isso esse nome. Talasse significa água e mia sangue. Eu sou a Valéria, tenho 30 anos, sou arquiteta e urbanista e também sou portadora de talassemia major. A talassemia é uma doença genética, eu herdei dos meus pais e eu fui diagnosticada com 1 ano de idade. Desde então eu faço tratamento com transfusões de sangue e quelante para eliminar o ferro. Então a cada 21 dias eu venho até o Hemocentro de Cascavel e faço a transfusão e recebo 3 bolsas de sangue. A talassemia ela não é uma doença rara, ela só é pouco conhecida. Ela existe em 3 tipos de talassemia: a talassemia minor, a intermédia e a major, que é a maior, que é a mais grave. No meu caso, como eu tenho essa que é a mais grave, ela se torna mais rara. Então as outras elas são comuns, só que elas não são diagnosticadas, porque ela não tem sintoma. E como meu pai e minha mãe têm, eu acabei nascendo com a mais forte, eu preciso de tratamento e os meus sintomas são mais graves. Pela talassemia ser uma doença que vem do mar Mediterrâneo, é muito comum pessoas dessa região carregarem o gene. Então, no mundo, existe mais ou menos quase 300 milhões de pessoas com talassemia. Só que aqui no Brasil é bem menor esse número, né? Então, a minor e a intermédia ela é mais comum. A major, que é o meu caso, existem mais ou menos umas 250 pessoas. Em Cascavel, acredito que eu seja a única pessoa, até onde eu sei eu sou a única pessoa. A minha medula óssea, ela produz a célula sanguínea de forma incorreta. E então, nos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, tem uma proteína que se chama hemoglobina. Essa hemoglobina ela é responsável por transportar o oxigênio no nosso organismo e também da pigmentação vermelha no sangue. Como a minha medula óssea ela produz de forma incorreta, acaba mandando pouca hemoglobina para a corrente sanguínea. Um sangue que normalmente deveria durar 120 dias, uma célula sanguínea que deveria durar 120 dias, acaba vivendo menos tempo. Então ela acaba morrendo antes e por isso eu preciso de transfusão de sangue. Normalmente quem tem a talassemia minor ou a talassemia intermédia, esses sintomas eles são tão simples que geralmente são só confundidos com uma anemia, são tratados como uma anemia normal. E no meu caso, como os sintomas são bem mais acentuados, existe um diagnóstico um pouco mais preciso. Quando eu estou bem, eu recebo sangue, eu não tenho sintoma nenhum. Mas conforme o tempo vai passando, o sangue vai morrendo e eu vou sentindo esses sintomas. Então eu começo a ficar mais pálida, eu começo a sentir uma canseira mais acentuada e ela vai aumentando, falta de ar, fadiga, dor, principalmente dor nas pernas, é uma coisa que eu sinto bastante, dor nas juntas. E conforme o tempo vai se aproximando do período da transfusão, esses sintomas vão se agravando. Como eu recebo muito sangue, eu acabo tendo um excesso de ferro. Na verdade, é a ferritina alta. E por isso eu preciso diminuir essa ferritina, eliminar o ferro através de um quelante, que é uma medicação que eu tomo todos os dias para ir dessa forma que eu elimino o ferro. Uma doença genética, eu herdei isso dos meus pais. A partir do momento que eu fui diagnosticada com talassemia, meus pais optaram por não ter mais filhos. E como eu sou filha única, então o transplante
seria um pouco difícil de fazer, por ser a única forma de cura. Quando eu fui diagnosticada, já me colocaram na fila da medula óssea, mas é muito difícil achar uma medula compatível. Então, meus pais optaram também entre tratamento e ter um outro filho e correr esse risco de fazer o transplante. Eles optaram pelo tratamento, que apesar de ser uma rotina um pouco chatinha e complexa, eu tenho uma vida normal, isso não me limita a nada. Foi uma opção, fazer o tratamento, viver tranquilamente a minha vida com talassemia e não correr o risco de fazer o transplante de medula óssea. Mandaram nós para Curitiba, achando que era leucemia. Então o baque foi grande, a gente ficou desesperado. Todas as vezes, ou eu ou a minha esposa, a gente sempre está presente aqui na transfusão. Pra me cuidar, me cobrir, ando com frio. Ela precisa tomar uma água, alguma coisa, então em vez dela levantar, a gente atende ela. Então, essa é a minha rotina. A cada 21 dias eu venho até o Hemocentro, faço as transfusões de sangue. Chego aqui mais ou menos umas 7h30 da manhã, onde colocam o sangue, aplicam e eu fico até umas 3h30 da tarde, 4 horas, dependendo da quantidade de sangue que eu estou recebendo. A minha rotina é normal, trabalho, fiz faculdade, especializações, saio bastante. A única coisa é que uma vez a cada 3 semanas eu paro, deixo tudo isso de lado e venho até aqui para receber esse sanguinho. Passei a minha vida inteira praticamente evitando falar sobre talassemia, principalmente na minha adolescência, até quando entrei na faculdade, eu escondia que eu era talassêmica. Mas chegou um tempo que eu percebi que isso não era necessário, que era bem desnecessário na verdade. E para começar eu comecei criando uma página no Facebook, falando sobre a minha vida, explicando de uma forma mais clara o que é talassemia, com o intuito de ajudar outros pacientes, com uma troca de informação, uma troca de experiências. Só que daí a minha ideia foi crescendo e eu comecei a falar isso abertamente. E por um acaso foi no programa da Vanessa que eu falei a primeira vez abertamente. E hoje eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre a doença e eu acho muito importante divulgar sobre ela, por ela ser rara, mas não ser conhecida. E além disso, ajudar também na campanha de conscientização de doação de sangue, né? Que é graças a esse sangue que eu tô viva, que eu tenho condições de ter uma vida normal. E então eu acabo falando, eu gosto de falar de talassemia para poder repassar isso para as pessoas, passar essa informação e conscientizar. Notaram que tem em comum entre a Gina, que apresentou o problema dela ontem, e a Valéria? Nenhuma das duas fica ali, né, fazendo papel de vítima. A Valéria, gatíssima, mulherão, arquiteta, sempre alto astral, vem aqui também, sempre que pode, né, acha uma brechinha na agenda para falar do trabalho dela também, é excepcional e a gente aplaude muito, né, quem tem brilho no olho, quem ama a vida, independentemente de ter uma limitação aqui ou outra ali. Que isso sirva de lição pra gente que sempre pode mais. O que você